Muito bom dia, muito bom dia. Muito bom dia para você, que a partir de agora, agora sim, muito bom dia para você, que a partir de agora está conosco no batepapo.com, pela Rádio MEC Rio de Janeiro, você sabe, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estamos também pela internet, claro, rádio se reinventando sempre. Anote aí o endereço que você acompanha a Rádio MEC Rio de Janeiro na internet, radiomec.ebc.com.br. E o app, hein? É o app que você baixa para o seu celular também, pode ouvir a rádio. Ele é amigável, o app Rádios EBC. Você acompanha a gente também através do equipamento que está na palma da sua mão. Então, é hora da gente compartilhar o nosso tema de hoje. Compartilhando. Muito bem, a gente hoje fala sobre viver, né, morar em Portugal. Está na moda? Você acha que viver e morar em Portugal está na moda? Pelo menos tem uma turma de brasileiros e brasileiras, olha, que está aí querendo morar em Portugal. E já muita gente morando em Portugal. Mas a gente sabe, né? Olha, cuidado com a questão do planejamento. Porque não adianta a gente achar que vai morar em outro país, vai viver em outro país, porque está descontente com o nosso ou com qualquer outra situação. Mas aí vai o quê? Na aventura. Vai achando que vai ser tudo diferente. Na verdade, não é bem assim. Então, planejamento, saber das questões legais, né, da cultura, tudo isso implica na sua decisão. Para depois, o que não acontecer? O arrependimento. Então a gente hoje bate um papo super bacana aqui, recebendo com muita honra, né, o cônsul-geral de Portugal no Brasil, Dr. Jaime Leitão, e também a Luciana De Cleva, que é advogada, especialista, né, agora em cidadania portuguesa. Ela está aí, claro, ajudando também os brasileiros para que não caiam em nenhuma outra situação errada ou ilegal, né, nesse contexto da mudança de rumo de vida. Mas a gente dá o bom dia. Vou ser cavalheiro, doutor Jaime, permita? Ser cavalheiro, apresentar a Luciana, dar o bom dia a Luciana De Cleva primeiro. Luciana, querida, bom dia, seja bem-vinda aqui ao batepapo.com. Bom dia, Cadu. Bom dia a todos. Vocês viram que ela é super animada, ela fala que ela é tímida, que ela fica tímida, mas que nada. Ela já virou agora uma radialista, né? Uma comunicadora. Seja bem-vinda, Lu. Bom dia, Cadu. Obrigada pelo convite. E aí, como é que estão as coisas? Muita demanda? Muita gente querendo ir de volta para a terrinha? Sim, tem bastante gente procurando. E eu procuro explicar exatamente o que você falou, a forma de ir legalmente, ainda que demore, principalmente para os descendentes de netos, porque os processos de netos demoram bastante e é preferível esperar, ficar pronto e solicitar tudo direitinho do que se antecipar e depois que estiver lá tentar resolver. Não é o melhor caminho. É verdade. Doutor Jaime Leitão, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Sei que a sua agenda não é fácil, né? E a gente está muito feliz aqui em recebê-lo aqui na Rádio MEC. E falar um pouquinho sobre, primeiro, a terra dos meus ancestrais, né? Sou filho e neto de portugueses, com muita honra, muito orgulho. E sempre... Também sou neto de uma brasileira. Ah, muito bom isso. Ótima troca, ótima troca. Vocês já viram que a gente está quase em casa aqui. Mas, doutor Jaime, enfim, a gente está vendo aí essa saída, né, de brasileiros para Portugal, buscando novas oportunidades, e Portugal de braços abertos, né? Mas é uma história longa, não é? É uma história antiga. Os portugueses também vieram para o Brasil, também emigraram para o Brasil. Portanto, nós somos um país de emigrantes e, portanto, percebemos que haja imigrantes. Ou seja, nós somos um país que nos habituamos a sair, porque somos um país pequeno, e somos um país que normalmente somos acolhedores, é verdade. A imigração para Portugal não foi muito usual durante a nossa história, mas tínhamos o chamado brasileiro de torna-viagem. Ou seja, era o português que tinha vindo para o Brasil
no fim do século XIX e princípio do século XX para ganhar mais dinheiro e vinha rico do Brasil, voltava para Portugal e fazia a sua casa em Portugal. Nós chamávamos o brasileiro de torna-viagem, mas no fundo era o português. É um pouco como agora. Há muitos brasileiros que são descendentes de portugueses e que agora querem voltar. Se calhar nem voltam, vão para lá pela primeira vez, porque já nasceram cá. Ou não, ou vieram para cá muito pequenos, muito jovens e voltam. Mas é uma história antiga, é uma história cíclica. Nós também emigramos para outros países. Na década de 60, emigramos não só para o Brasil, uma segunda imigração, porque houve uma primeira, como disse, no fim do século XIX e princípio do século XX, mas, aliás, de que fez muita caricatura o Eça de Queiroz, falava muito disso, e depois houve uma imigração nos anos 60, muitas vezes por causa da guerra no ultramar português, jovens que queriam fugir à guerra, enfim, que não queriam ir para a guerra, e por dificuldades económicas. Portanto, no fundo é uma coisa cíclica, não é? Está chegando também aqui no estúdio o professor Gilberto Braga. Marcos Leite, por favor, encarregue-se de colocá-lo aqui ao nosso lado, né, bem posicionado. Vou posicionar aqui o microfone para o Gilberto Braga. Toma aqui, Marcos Leite, por favor. Enquanto isso, vou posicionar aqui o Gilberto Braga, nosso economista, querido amigo. E, claro, aproveitar um pouquinho também a Luciana, né, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí com dúvidas sobre quem pode tirar a cidadania. Aliás, algumas pessoas não falam cidadania, né? Falam nacionalidade. A diferença é um pouco técnica, a gente pode usar para o público em geral as duas formas para atingir todo mundo. Deixa a parte técnica com a gente. Com as advogadas. Muito bom, Luciana, muito bom. Não vamos confundir. Então, tanto faz qualquer um dos termos para essa finalidade. Quem pode? A lei confere direito de cidadania, de nacionalidade. O nome da lei é Lei de Nacionalidade. Então, vou tentar usar nacionalidade. Aos filhos, aos netos, aos cônjuges. E muita gente pergunta assim, e os bisnetos? Os bisnetos, diretamente não. Mas a partir do momento que algum ascendente dessa pessoa, que é bisneta, obtém, é como se ele fosse promovido, ou seja, eu sou bisneto, mas o meu pai é neto, é vivo, ele tirou primeiro, quando ele obtiver a dele, que é o neto, ele passará a ser português e, consequentemente, eu deixarei de ser bisneto e passarei a ser filha, então eu vou ter direito. Então, a confusão de bisneto vai depender de quem está vivo, o ascendente vivo do bisneto. Então, diretamente são filhos, netos e cônjuges. Perfeito. Deixa eu já volto de novo com a Luciana para ela explicar mais um pouquinho isso daí, porque é coisa confusa, né? Porque o que eu tenho recebido de demanda de amigos, né, que são descendentes de portugueses. Cadu, você tirou a sua? Tirei, gente. Eu tirei a minha. E vou dizer que foi muito rápido. Segundo a moça que me ajudou, né, disse que eu tive sorte. Eu não acredito muito em sorte, não. Eu acredito em vontade, né, enfim, em energia. Quem sabe o meu pai, o meu avô não deram uma forcinha, né, de onde quer que eles estejam. Mas que nada. Foi, na verdade, o meu irmão que já tinha montado todo o processo, já tinha tirado a nacionalidade dele, a cidadania dele. Depois tirou do meu sobrinho, então o processo todo, a documentação toda ficou muito fácil, né, Lu? Ficou fácil localizar a documentação. Isso é uma outra dúvida que as pessoas têm, porque outras nacionalidades as pessoas podem fazer o processo em conjunto, todos os familiares. Na portuguesa não é assim, são todos processos independentes. Todo mundo tem que juntar seu rol de documentos, não pode entrar, eu e meu irmão, não. Cada um é um processo distinto, cada um paga a sua própria taxa, junta seus próprios documentos, ajuda alguém da família já ter obtido para localizar documento, e sim, mas é muito importante frisar que são processos independentes, inclusive entre irmãos, se houver alguma divergência de documento, pode ser que um obtenha e outro não. Perfeito, tá aí, tá vendo? Calma que a gente vai chegar lá.
Professor Gilberto Braga, nosso grande parceiro economista. Tudo bem, Gilberto? Bom dia. Tudo bom, Cadu? Deixa eu ver esse microfone aí, só ver se o teu... Esse microfone tem que abrir, Gil, não tem jeito. É aquele da antiga, sabe? Da chavinha. Da chavinha aqui, pronto, agora a gente... Alô? Aí, Pronto, alô, câmbio, bom Gilberto dia. Braga, bom dia, tudo bem? Bom dia, Jaime. Bom dia, Cadu. Luciana, Bom nossa dia, Luciana. O Cadu é bilhete, não é identidade. É, né? Aqui a gente fala RG, identidade, lá é o bilhete. O bilhete. Agora é cartão de cidadão. Cartão do Cartão cidadão. cidadão. É mais Com completo. chip. Com chip. Muito moderno. Mas, Gilberto, é bom de novo ter você aqui. Foi uma pauta que a gente já estava planejando há um tempão, né? Convidar o Dr. Jaime, conseguimos. Foi fácil, vou dizer que ele foi muito carinhoso, né? Na receptividade. Mas os portugueses são muito carinhosos, principalmente com os cariocas. Ainda bem, pois é. Aliás, a maior colônia, né, portuguesa está no Rio de Janeiro. Tô Olha, de errado. Portugal. Ah, Né? Tô certo. Do Brasil? Do Brasil, sim. Então tá bom. Alô, turma de Portugal aqui no Brasil, um beijo para vocês todos, ok? Guardaram as proporções do meu sotaque, certo ou errado. Gilberto Braga, vamos lá. A gente comentava aqui nos bastidores do programa sobre esse boom de Portugal. Né? Portugal hoje é uma referência, pelo menos para os brasileiros, que é a nossa visão aqui. E Portugal parece que vem dando a volta por cima e tal, vamos lá. E aí eu falava, inclusive, quando eu estive lá em 2012, fui visitar o país pela primeira vez, e quando lá chegava, ou quando lá cheguei, eu me deparei com um país com a autoestima bem caidinha. Os portugueses estavam entristecidos. E estamos em 2018, ou seja, 6 anos depois, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Sim, Portugal cresce acima da média histórica. Acho que a economia tem problemas, mas já se recuperou da crise de 2008. Evidentemente, quando você esteve lá em 2012, ainda tínhamos os reflexos da crise. Então, acho que Portugal tem feito um dever de casa para arrumar as suas finanças muito bem feito. Há muitas oportunidades de investimento hoje em Portugal. Há oportunidades de emprego, mas não há também um território livre e totalmente receptivo, porque obviamente que ele é interessante para as pessoas que vão ter recursos para ajudar no desenvolvimento econômico de Portugal ou para profissionais que tenham boa qualificação. O grande problema é que a gente tem um sinal invertido. A maioria das pessoas que busca oportunidades em Portugal não tem qualificação, e em boa parte dessas pessoas acaba que não consegue se estabilizar. Vendem tudo que tem, saem daqui com a desilusão da política brasileira, da economia brasileira, da corrupção, vão buscar um país onde você não tenha dificuldade da língua, por isso Portugal é o país preferido do destino dos brasileiros no exterior, né? E ao lá chegar tem uma dificuldade grande em conseguir empregos duradouros e que remunerem de uma forma, digamos assim, economicamente sustentável para a família. Então, uma boa parte dos brasileiros, depois de um tempo fazendo pequenos empregos ou não conseguindo emprego, acaba com os recursos que economizou e fica numa situação, às vezes, um tanto quanto difícil, precisando até de ajuda, muitas vezes, para retornar ao país. Inclusive, hoje, Portugal, junto com a Embaixada Brasileira, com os consulados brasileiros, tem um programa para trazer de volta os brasileiros que foram para lá e não conseguiram adaptação, emprego, e é também preciso falar isso. Por um lado, o sonho de morar em Portugal, estar na Europa é muito importante, de fato, há grandes oportunidades, ao mesmo tempo nem tudo é a realização desse sonho. Existem muitas pessoas que vão acabar no final vivendo um pesadelo. O Dr. Jaime comentava também com a gente nos bastidores também sobre os brasileiros que estão comprando tudo em Portugal. As casas estão sendo compradas por brasileiros. Principalmente, né? É isso, doutor Jaime? O pessoal do Brasil. Chega só um pouquinho mais para perto do microfone, isso. Para esse sotaquezão é bom, né? Ouvir esse sotaque português aqui no Nós Brasil. também gostamos do sotaque do Brasil. Aprendemos com as novelas e aprendemos com a canção. Quando eu era jovem, há muitos anos atrás, a canção brasileira era a grande moda. Até nas igrejas se tocava música. Mas voltando ao imobiliário, sim, os prédios do luxo
chamados prédios de luxo que se fazem em Lisboa e na chamada zona de Lisboa que vai até Cascais, e sobretudo em Cascais, dizem que os apartamentos são todos comprados por brasileiros. Mas isso tem a ver com o tal do Visa Gold, que é aquele que tem que investir 500 mil euros para conseguir vamos começar cidadania? explicando isso. Bom, o Visa Gold é um cartão, né? É uma modalidade de autorização de residência, que embora as pessoas chamem de visto, é uma autorização de residência para os investidores. Então, as pessoas falam assim, o valor é de 500 mil euros para investimento imobiliário. Em um imóvel só, não necessariamente. Pode comprar um de 400 mil euros e um de 100? Pode. Pode comprar 5 de 100 se encontrar? Pode. Para fazer negócio e alugar. E aí a pessoa está autorizada a residir legalmente por ter investido. Doutor Jaime. Portanto, é preciso que a senhora doutora tem que distinguir entre os portugueses, os brasileiros que querem ser portugueses e os brasileiros que não querem ser portugueses e querem morar em Portugal. Isso, muito Portanto, bem. as vantagens, no fundo, tem mais vantagem um brasileiro que não é português e que investe em Portugal, tem mais vantagem fiscal, porque é tratado como estrangeiro e nós damos 10 anos de vantagens fiscais aos estrangeiros que investem em Portugal, do que um brasileiro que se torna português, mas se entra em Portugal e investe como português, não tem vantagens fiscais, porque está a ser igual a nós. Paga imposto normalmente. Exato. Interessante isso, olha. Portanto, há duas espécies de brasileiros que vão. Há os brasileiros que vão com o passaporte português e não são considerados brasileiros, portanto nem entram na estatística, na tal estatística dos 90 mil que lá vivem. E há os brasileiros que vão como brasileiros e que, no fundo, se tiverem dinheiro para investir, é-lhes mais favorável. É-lhes mais favorável estar lá como brasileiro. Agora, depois também tem a questão do brasileiro que não é muito rico e que vai só para, como disse o Dr. Gilberto, para trabalhar por conta de outrem. E aí ele tem o problema de estar a concorrer com a bolsa dos desempregados portugueses. Portanto, quando se pede um visto, quando pedem vistos de residência, não o Golden Visa, mas visto de permanência, para trabalhar por conta de outrem, demora muito mais tempo porque tem que ir, esse pedido tem que ir à bolsa ao instituto que trata da bolsa dos desempregados, para saber se o trabalho que o brasileiro vai fazer não pode ser feito por um português desempregado. Então, na prática, Uma reserva a de pessoa mercado. que é mais qualificada tem mais chance Exatamente. de conseguir uma ocupação formal e, portanto, permanecer em Portugal. Isso é muito importante dizer, sobretudo num momento como esse que nós vivemos no Brasil, de eleições, de desilusão com os políticos brasileiros, com os destinos do nosso país, exatamente porque é recorrente, sobretudo na minha área, que é a área de economia, as pessoas dizem, vou vender tudo, vou embora daqui, que esse país não tem mais jeito. Né? Então, vou pegar minha trouxa de coisas, minhas roupas, meu dinheiro e vou para Portugal, né? Porque lá é uma beleza. Até mesmo isso é muito recorrente nas pessoas que já foram a Portugal pela uma vez a turismo e acham que a receptividade que você vai ter nas regiões turísticas, nos restaurantes, é igual quando você chegar lá. Não, não vai ser. Você vai ser visto como um concorrente de um cidadão português legítimo. Então, na verdade, vocês vão competir pela mesma vaga de emprego, falando em português claro, e isso significa que há mais vantagens para o português que para o estrangeiro, seja ele brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade. Eu tenho até aqui já a mensagem da turma que está me acompanhando aqui, outra transmissão no meu Facebook. O Eduardo Ferreira. Cadu, assisto a TV Portuguesa no canal 207 da NET. Informam constar um número grande de desempregados em Portugal. Vou saber isso aqui, perguntar aqui para o Dr. Jaime. O Rodrigo Barros, meu colega jornalista que está em Portugal, está morando em Portugal. Grande Cadu, bom dia a todos. O meu é cartão de residência. Um abraço a todos. E ao professor Gilberto Braga, o Rodrigo Barros, jornalista, que foi para lá, deu até uma entrevista para a gente há pouco tempo. A gente fez um programa também sobre Portugal com outro viés, né? Não tínhamos aqui a presença do Dr. Jaime, cônsul de Portugal, mas falando sobre as oportunidades, né? Lá em Portugal com o professor Antônio Luiz Pardal, né? Que deu altas dicas também. E o Rodrigo, inclusive, explicou que ele foi para Portugal para estudar
e a mulher dele tem nacionalidade portuguesa. Ele foi para pegar a nacionalidade também através da esposa e que teve lá a burocracia. Inclusive ele falou, olha, Cadu, outra coisa interessante, doutor Jaime, não vem para Portugal achando que tem jeitinho, não, porque não tem. A coisa em Portugal, ela é pragmática, ela tá atrelada a tudo que você imagina de respeitoso. É preciso entender, Cadu, aliás, um abraço para o professor Rui, que Portugal, embora seja a matriz da nossa cultura, das nossas origens, e até do direito brasileiro, que é o direito romano, na prática, Portugal hoje faz parte de uma zona que é a zona do euro. Então, como um país integrante de um conjunto de nações que, de certa forma, combinaram as suas legislações, as suas práticas empresariais, a gente tem muito de iniciativa britânica, anglo-saxã, tem muitos procedimentos que está no papel, cumpre, é aquilo, é o combinado, não tem essa coisa de achar que na conversa e na simpatia você vai burlar a regra, porque não vai. Na verdade, a lei é igual para todos. E fazemos, não Vamos lá, só doutor parte... Jaime, agora faz aí fala do dever de casa. Não, queria só acrescentar que Portugal faz parte não só da zona euro, como da zona Schengen, que é um conjunto de países, e basta estar residente em Portugal, que se pode ir para os outros 22 países da zona Schengen, que é, enfim, é quase toda a União Europeia, menos 6 países, e portanto pode ir para a Alemanha, para a França, para a Espanha, ou para a Itália, enfim, para esses países mais ricos da Europa, e portanto nós temos que respeitar muito as regras, porque as regras de entrada em Portugal são as mesmas de entrar automaticamente em França ou na Alemanha. Agora, legalmente, a gente responde, né, como cidadão português lá, é curioso isso, né? Como é que a gente responde quando a gente vai morar em Portugal? Como é que a embaixada, como é que o consulado recebe essa situação dos brasileiros lá? Como portugueses ou como brasileiros? Porque se você tem dupla cidadania, se tem dupla nacionalidade, eu posso, em algum momento, isso é uma curiosidade minha, eu posso, em algum momento, me colocar como brasileiro morando em Portugal? Como é que é visto isso? Essa pergunta é de jeitinho brasileiro, cara. Não, aquela que quando é conveniente eu sou brasileiro, mas quando não é eu sou português. Mas aí, aonde é que eu tenho mais vantagem? Né? É assim que o brasileiro pensa. É isso, vamos lá. Eu gostei dessa. É isso aí. E aí, doutor Jaime? Tem essa? Legalmente, se é português, é português. Pronto. Não é? Agora, nós distinguimos pelo sotaque, como vocês distinguem nós. Essa, pronto, respondeu a minha pergunta. Você vai responder pelo sotaque. Mas ao contrário de vocês, nós entendemos tudo o que o brasileiro diz. E vocês não entendem nem metade do que a gente diz. Verdade. Porque eu estou falando devagar. Não, mas exatamente, a nossa preocupação para assim, gente, será que a gente consegue... Aliás, teve até um termo que ele usou, né, antes do programa, que você ia pedir para o Gilberto explicar como é que era o termo? Não, é porque eu sou jurista. Ali como a senhora doutora. E eu implico com os economistas, porque acham que têm uma ciência exata. E então os economistas em Portugal têm uma semântica fantástica. Quando se enganam, dizem que revêem em baixa, que é, por exemplo, o crescimento vai ser 2%. Um mês depois dizem, não, afinal o crescimento vai crescer só 1,7%. Estamos a rever em baixa os nossos prognósticos. Jaime, uma vez eu fui fazer uma palestra numa empresa, e esse era o ano de 2007, e fiz uma palestra e errei tudo que eu previ para 2008. Veio a crise internacional, a crise do subprime nos Estados Unidos, e eu fiquei muito curioso porque eles me chamaram de novo no fim de 2008 para eu explicar por que eu errei. Tem uma profissão maravilhosa, você não tem um compromisso com a verdade, você acha que você pensa e revê o tempo todo para baixo, como você está dizendo, as suas previsões, ainda é pago por isso. Então é uma profissão espetacular, porque é uma ciência que não é exata, apesar de ser feita em números e em estatística, é uma ciência social. E como ciência social, ela tenta adivinhar coletivamente o comportamento financeiro das pessoas, de tal maneira a otimizar a utilização dos recursos na sociedade em prol do bem comum. Vocês não têm uma oposição, porque nós, quando somos advogados, Sim. temos a mesma lei interpretada de duas maneiras.
E, portanto, nós já sabemos que há uma oposição, mas vocês não. Na altura não sabem. E depois a oposição era própria da realidade. Vocês veem que o programa virou uma DR entre juristas e economistas. Ótimo, ainda mais, né, de forma internacional. Olha que coisa maravilhosa. Olha que programa sensacional. Só para o intervalo, Tony Godoy, e a gente volta já já com o Batepapo.com aqui falando sobre essa velha, né, situação, velha não nova, né, mais velha situação dessa troca, né, de países entre Portugal e Brasil e Portugal. A gente volta já já. Estamos apresentando. Minha avó era brasileira, porque era brasileira, dizia-se na minha família, que durante muitas gerações era brasileiro casado com português. Alguém veio para Belém do Pará. Não sei quando, agora nasceu em 1890. Portanto, é simples esta coisa do Portugal do Brasil. Aí quando está lá estudando, ela é mais um ponto que o português do que o estrangeiro. Então as pessoas querem ser brasileiras para fazer o Enem e portuguesas para pagar menos. Por isso que eu estou falando. Ah, não pode ser. Pois é, não pode. Isso é uma coisa que tem que esclarecer, porque mesmo sendo português, se vai para Portugal, paga como brasileiro, não paga como português. Com a dupla? Ah, sim. Porque chega lá é português. Não, mas estudou numa escola brasileira. Portanto, vai para lá como brasileiro. Isso não há dúvida. Os portugueses que vão para lá com o Enem, pagam Brasileiro. Tá. sendo já portugueses. Os brasileiros são brasileiros. Sim, vão para lá com o Enem e pagam como estrangeiros. Ou seja, podem pagar até 10 vezes mais do que pagam portugueses. Estou a falar das universidades. O ensino médio é diferente. Mas, se foi para lá, para o INEM, para estudar numa universidade e sendo português, paga como brasileiro. Mas como aí, brasileiro. o que é português, que é brasileiro, quem é duplo, quando se quiser entrar como português, faz a mesma prova para pagar menos, tem que fazer a mesma prova que os portugueses. Claro, sim. Só que aí tem Vamos voltar? mais duro. Porque é Não. o lado bom de tudo. Eu não posso tirar nada. Ah, tá. Antigamente eu tirava, mas aí o Thiago falou que não né? pode tirar porque tem propaganda e não pode botar uma propaganda política em cima da outra. Então tem. Tá gostando? Tá gostando? Aqui, pegou todo mundo? Vem cá, Lu. Parece aqui, Lu. Ouça a Rádio Matuta nesta segunda. Tá bom o papo. Descontraído. Vamos ficar gelados. Descontraído. Você vê que não fala em política brasileira? Não, a pergunta dele, Gil, é exatamente essa, é tocar em política Voltamos em brasileira. 1 minuto. Fui 3 vezes deputado estadual e já comandei 5 secretarias. Pô, ficou longo esse intervalo, hein? Quem colocou isso aí? Essa experiência. É a programação. Eu estava cortando as chamadas, deixando só os políticos para encurtar. Aí não tire, não sei o que, as inserções, tem as vinhetas e tal. Ok, não tira. Aí fica essa coisa longa. Não, não temos falado muito. Além de ficar feio, uma vinheta com uma propaganda política e outra. É ridículo. Isso mata o programa, né, cara? Sendo mulher e neto deu, casando no dia 5 de Putz, agosto. meu Deus do céu. O Álvaro vai explicar. E é lá em casa no Algarve. E essa é a casa dele. Olha, o Lula é um e assim, assim, assim. Eu sou outro, assim, assim, assim. Deus do céu. Esse é o último, 10 segundos. 19 Alba Notícias, presidente Paulo Rabelo vice. Coligação Mudança de Verdade. Podemos, SC, MDB, PDC. Você está ouvindo Batepapo.com. Você está no Batepapo.com aqui pela Rádio MEC Rio de Janeiro, você sabe, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No rádio você ouve a gente pelo AM 800, na internet. O endereço é radiomec.ebc.com.br ou você também pode baixar o aplicativo das rádios EBC, é o app Rádios EBC. A gente compartilha com vocês agora o nosso tema de hoje. Compartilhando. Muito bem, a gente hoje aqui falando sobre viver, morar em Portugal, essas novas aventuras, esses novos modelos, essas novas ideias que brasileiros, né, estão indo para a terrinha. Pois é, estão voltando para casa. Será que é isso? Voltando para casa, olha,
que fala mais forte, hein? Estão aqui conosco o Dr. Jaime Leitão, cônsul-geral de Portugal no Brasil, Luciana De Cleva, advogada, especialista, né, em cidadania portuguesa, e Gilberto Braga, economista, articulador de vários veículos de comunicação, nosso grande parceiro aqui do Bate-Papo.com, também da Rádio MEC, Rio de Janeiro. Olha só, o Davi Tapajós, alô Davi Tapajós, outro que está em Portugal, está passeando em Portugal, Davi. Pessoal de Portugal aqui dando altas audiências aqui no Bate-Papo.com. Muito bacana aqui, obrigado Davi por me acompanhar aqui também no Facebook. Mandar um abraço aqui para o Raimundo Macedo também, para o Eduardo Ferreira, para o Kaique Novis. Alô Kaique Novis, direto de Brasília, bacana. Prazer tê-lo aqui, Kaique. Bom, e a gente agora tem a missão de falar das profissões, dessa história toda de o que vale, o que não vale. A Luciana trouxe aqui uma colocação no intervalo sobre a questão do passaporte. Não é isso, Luciana? Vamos explicar um pouquinho para quem já tirou a dupla cidadania ou a nacionalidade, como é que funciona isso? Então, Cadu, só para complementar aquela sua pergunta, né, de quem tem a dupla cidadania, quando está lá, se em algum momento pode arguir que é brasileiro e em outro momento que é português, não é bem assim. A regra, como diz Arnaldo, a regra é clara. Vamos lá, você está no Brasil, tem a dupla, você é brasileiro. Você está em Portugal, tem a dupla, você é português. Ponto. Então você tem os dois passaportes e viaja para lá e para cá com frequência. Aí todo mundo pergunta, qual passaporte eu uso? Então, voltando ao que eu disse, no Brasil, use sempre o brasileiro. Está saindo ou entrando no Brasil, apresenta o brasileiro. Senão você vai passar pela imigração, vai entrar ou sair como estrangeiro. Está em Portugal, ao entrar, apresenta o português, ao sair, apresenta o português. Então, no Brasil, sempre usando o brasileiro, em Portugal, sempre usando o passaporte português. Profissões, vamos lá, as profissões que hoje, né, a gente tem muito profissional liberal indo para Portugal. E aí naquela história, nós tivemos há alguns anos a polêmica dos dentistas, né, em Portugal. Porque em Portugal é preciso ser médico. E aqui isso, não. vamos explicar, isso é sensacional essa, né? Porque aqui a gente tem cursos separados. Odontologia é um curso, medicina é outro. Aliás, o doutor Jaime também comentava aqui conosco que engenharia e medicina em Portugal, para fazer curso, tem que ser em universidade pública. Não existem universidades privadas, particulares, para essas duas escolhas, não é isso, doutor Jaime? Não existe. Então, como é que a gente fala hoje para o engenheiro que já está formado no Brasil, quer ir para Portugal? O advogado é mais fácil, né? Quer dizer, não sei se é mais fácil, tem um acordo, é isso? Tem um acordo bilateral entre as duas ordens de advogados, a ordem brasileira e a ordem portuguesa. E tanto o advogado português pode advogar aqui, como nós podemos advogar lá, desde que devidamente inscritos, regularizados. E existem burocracias, apresentação de documentos, mas é algo mais simples do que outras profissões. Outras profissões, doutor Jaime? A equivalência de cursos é dada pelas universidades. As universidades públicas podem dar equivalências de curso, uma pode dar e a outra ainda não dá. Por exemplo, a engenharia é um caso clássico, que é dado equivalência pela Universidade do Porto e não ainda por outras universidades. Portanto, é uma questão da academia. A academia é que decide se o curso tirado no Brasil é equivalente ao português ou não. Isso é uma coisa. Portanto, só pode inscrever-se na ordem dos engenheiros, neste caso, quem tem equivalência dada por uma universidade portuguesa do curso tirado no Brasil. E que outras profissões também? Engenharia, o que mais? O que a gente pode colocar aí, Gil? Olha, tem várias universidades na área do direito que já tem convênio de cursos, sobretudo de pós-graduação, que a gente chama de MBA em inglês, né, que seria o LLM também para a área de direito, e cursos que equivalem a mestrado e doutorado. Há vários convênios, inclusive com universidades não públicas, né, ao redor de Lisboa, no Porto, há várias. Agora, para os outros cursos, existem muitas dificuldades ainda para o reconhecimento, né? Então, na verdade, como o Jaime explicou, Portugal respeita muito a autonomia universitária, não no sentido de que elas sejam controladas pelo setor público, mas os acadêmicos, ou seja,
o corpo de professores dessas universidades é que tem que determinar se os cursos feitos no Brasil são equivalentes aos cursos feitos lá. E quando a gente diz equivalência, para o ouvinte entender, não basta ter um diploma brasileiro e querer chegar lá, colocar um carimbo e dizer, olha, esse diploma vale em Portugal. Você tem que levar todo o histórico escolar e toda a ementa, ou seja, a descrição dos cursos que foram feitos. Então, no processo de equivalência, é feita uma comparação entre o currículo português e o currículo brasileiro daquela profissão. Havendo, naquilo que o brasileiro estudou na universidade brasileira, uma falta em relação ao conteúdo que é considerado indispensável para você exercer a profissão em Portugal, para obter a equivalência, o brasileiro vai ter que cursar as disciplinas faltantes. E aí quem vai determinar prioritariamente isso é a Universidade de Portugal. E essa universidade vai fazer um plano de estudo com este brasileiro para que ele possa, portanto, suprir aquele conhecimento que ele não obteve no Brasil. Perfeito, doutor Jaime? Então pronto, já explicou muito bem explicado aqui o nosso querido Gilberto Braga. Agora, doutor Jaime, em relação... Você quer acrescentar alguma coisa? Claro, Gilberto? Não, eu queria só pegar aqui, em relação a isso, até dentro dessa área das profissões, que Portugal hoje tem um salário mínimo, né, que é ao redor de 600 euros, e as pessoas, sobretudo aquelas que estão pensando em ir para lá, trabalhar em Portugal, e 600 euros fazendo aqui, botando um câmbio mais ou menos de 4,5, só para a gente ter um número redondo, daria R$ 2.700, né? Isso significa que é um salário bom para brasileiro, mas significa que se é o salário mínimo português, esse seria o mínimo que qualquer pessoa precisa ter para viver lá. Então, quem está pensando em ir para lá com uma mão na frente e uma atrás para se aventurar, né, precisa ter, no mínimo, esse recurso para sustentar a si e a quem for com a pessoa por mês, não é isso, Jaime? Eu acho melhor não sustentar a pessoa. A outra, o cônjuge, ter também Sim. o mesmo salário mínimo. Porque 600 euros é muito pouco. Sim. Apesar de que nós temos... O custo de vida em Portugal está mais barato, né? Ou não? Eu li sobre isso. Não sei, tenho que falar com a minha mulher. Estou dizendo, Mas ótimo. o que eu sei é que a saúde pública é gratuita e o ensino público é gratuito. E até à universidade. E, portanto, aliás, havia um artigo outro dia no jornal sobre um tema que o Dr. Gilberto estava falando, que é aqueles que voltam porque não. E esse artigo, simpaticamente, de um casal que teve que voltar, no entanto, fez um elogio, dizendo que enquanto lá estavam, mesmo sem emprego, ou com condições precárias, a filha teve que fazer uma intervenção importante no hospital, que foi tudo gratuito. Sim. Portanto, isso é um pouco mais de salário, não é? Bacana. Agora, aliás, estou aqui fazendo referência também a Ricardo Soares. Poxa vida, estou com uma audiência qualificadíssima. Jornalista Ricardo Soares, obrigado aí pela participação aqui nas minhas redes sociais também. A gente transmitindo a resistência da nossa comunicação pública aqui, viu, Ricardo? E agora, uma outra colocação importante também, porque é de interesse também de algumas pessoas. Portugal tem hoje, né, uma meta ou uma abertura para receber novos imigrantes, porque, segundo consta, o país está envelhecendo, está envelhecido. Seria uma oportunidade para brasileiros? Portugal quer os brasileiros de braços abertos? Ou há uma escolha? Claro que isso é só uma escolha não há, com certeza. Claro, é só uma provocação. Escolha não há, com certeza. Como sabe, nós tivemos uma grande vaga de imigração dos países chamados da Europa de Leste. E que são grandes trabalhadores em várias áreas. Aliás, normalmente até têm trabalhos menos qualificados do que a qualificação universitária que eles trazem. E são os antigos países comunistas. E, portanto, nós abrimos sempre os braços. Depois, a Europa abriu, ou dizem que não abriu o suficiente, os braços aos refugiados da guerra do Médio Oriente, da Síria e do Iraque. Mas não querem muito vir para Portugal, mas nós temos uma cota importante. E realmente o Sr. Primeiro-Ministro português fez um discurso bem apelativo e, portanto, é uma política oficial do governo português que nós recebemos imigrantes com esse também objetivo, que é de aumentar a população
a população que trabalha e que, no fundo, depois desconta para a Previdência Social, etc. Gilberto, quer acrescentar alguma coisa sobre Eu isso? acho que e Portugal também tem uma questão, eu não sei se a colocação é perfeita ou não, mas é porque hoje a maioria é território português, das ex-colônias portuguesas que hoje estão incorporadas. E que durante um período você também houve um trabalho de inserção social e no mercado de trabalho de boa parte da população proveniente das antigas colônias, porque uma boa parte desse contingente não tinha qualificação profissional nem formação de estudo escolar. Então, também é importante chamar que Portugal sempre teve de braços abertos para essa integração com os povos, sobretudo nos territórios onde Portugal, no passado, na época das suas expedições, Portugal era, digamos assim, um colonizador. Então há uma relação hoje, no presente, uma relação de muita harmonia, e que isso é muito importante destacar também, né, João? E essa relação está também com o Brasil, porque nós todos fazemos parte da comunidade dos países de língua oficial portuguesa, chamada CPLP, não é? E de facto temos cotas importantes nas universidades e em colaboração com o Brasil temos muitos programas, não só universitários como outros, para exatamente criar o mundo da língua portuguesa, que é a língua mais falada no Hemisfério Sul e a quinta língua mais falada do mundo. E, portanto, é um objetivo político nosso, espero também que seja do Brasil, de integrar todos os países que falam português no nosso sistema de ensino. É muito importante. Agora eu não posso deixar também de falar, aproveitando a Luciana aqui, quer dizer, que não é muito a área dela, nem do Gilberto, nem do Dr. Jaime, que são dois juristas e um economista. Mas trouxe aqui uma fala também nos bastidores do Dr. Jaime sobre turismo em Portugal. Isso, meus amigos do Brasil, vamos lá, vamos enfiar a carapuça, vamos sentar, vamos chorar, enfim. Portugal tem hoje uma população de 10 milhões de habitantes, vou colocar assim, né? Acho que o Rio tem mais, perde para os nossos grandes centros aqui, perde para São Paulo, Rio e Minas Gerais, ok? Belo Horizonte. Vamos lá. Em 2017, são esses dados, Dr. Jaime? São 19 milhões. Ele antecipou, ele me deu spoiler. O Brasil, nos grandes eventos, nós tivemos aí a taxa máxima de 6 milhões de visitantes. Para um país continental como nós somos, 208 né? milhões. De 208 milhões de brasileiros, tivemos 6 milhões de visitantes. Portugal, território bem menor, comparado ao quê? Me ajuda aí, eu sou péssimo em geografia. Pernambuco, mais ou Pernambuco, menos. pronto. Perde ainda 6 mil quilómetros quadrados para o Pernambuco. Ainda perde. No detalhe. Ele quer me deixar mais nervoso aqui ainda. Mas enfim, 19 milhões de turistas. E claro que isso mexe com a economia também do país. Claro, para nós é importante, é o nosso grande fonte de rendimento para o PIB nacional, é o turismo. E é, hoje em dia, o maior setor de exportação, porque no fundo é exportação de serviços. E daí a importância de você estar dentro da União Europeia, porque eu acho que a grande parte do turista que vai para Portugal é o turista europeu. Portanto, você está de carro a poucas horas da Espanha, você está em uma hora até 2 horas de voo, você está em Paris, você está em Madrid, você está nas principais capitais europeias. Então, aquilo que o cidadão do Rio de Janeiro gasta para ir para Búzios de carro no fim de semana, você chega mais rápido numa outra capital europeia, pegando um voo doméstico com preços muito acessíveis. Então é importante dizer que essa mobilidade e essa integração, né, o fato de você não precisar mais de passaporte, de visto, de formalidades de imigração dentro da zona da União Europeia, então você tem o livre ir e vir, ajuda muito o turismo, sobretudo esse turismo de feriado, o turismo agora dos estudantes na época do verão, dos Jerônimos, os estudantes que viajam de mochila, como a gente chama, né, para cima e para baixo. Então você tem uma circulação que é muito importante para Portugal, né? Então acho que Portugal faz parte hoje desse circuito de
expansão turística europeia e com destinos maravilhosos, com uma culinária excepcional. E para nós brasileiros, né, brasileiro que Você não vai chega- falar culinária portuguesa essa hora da manhã, Não, né, Gilberto? mas eu acho Se você que... citar pastel de Belém aqui, eu Não vou- juro não que eu Você já mando citou, cortar. mas Você eu censora quero aqui dizer de pra e você você que- vou cancelar seu microfone. Não fale pastel de Belém, não. Pastel de Belém, não, pelo amor de Deus. Eu quero dizer para você que quando eu entrei no Mosteiro dos Jerônimos e vi o túmulo de Vasco da Gama como flamenguista, eu entendi tudo. Todo o meu passado. Muito bom. E Muito... falando também de turismo, o português soube muito bem adaptar-se exatamente ao turismo de mochila, como dizia aqui o Gilberto. Ou seja, nós não temos só os hotéis, temos os chamados hostels, Hostels. Hostel. Não, tudo bem, já falou, tá e certo. temos o Airbnb e os bairros tradicionais de Lisboa, que são bairros envelhecidos, como aqui, também o centro do Rio. Há muitas casas, muitos donos de casas que transformaram isso no chamado hostel. Não é? E, portanto, vê-se nessas ruas pequenas do bairro Alto e da Alfama, os táxis conseguem lá ir, levar os turistas com as suas malas e depois andam a pé, fazem a vida a pé ali, que é simpático, que as pessoas gostam. Tem muito brasileiro agora nessa nova fase. Tem, né? A gente tem visto muitos brasileiros indo viajar para Portugal para conhecer, até para de alguma forma E só Uma forma de rapidamente, de planejamento. Né? é importante dizer que a TAP, que é a linha aérea, né, que serve Portugal, ela hoje você entra numa passagem continental em Lisboa e vai para qualquer outra capital europeia sem nenhum acréscimo de custo. Então isso também ajuda muito o turismo brasileiro, porque você consegue combinar Lisboa, por exemplo, ou Porto com qualquer outra cidade europeia. Não, e eu, quando estive lá, né, em 2012, o que me deixou assim também, né, de boca aberta são as rodovias, né? A ligação rodoviária, Freeways, né? as freeways, né? Que você saía de Lisboa, saía do Porto, para o interior de Portugal, né? Agora, Cadu, eu sei que o programa está chegando no tempo, a gente não pode, como amigo de Portugal, como amante dos portugueses, a gente precisa falar bem da obra que foi feita aqui no Rio de Janeiro, no consulado, que saiu ali da Marechal Câmara, foi para o anexo do Palácio São Clemente, já na gestão do Jaime, né? E deu uma condição, porque eu passava de manhã para o meu escritório no centro, tinha aquela fila de portugueses ali do lado de fora, no centro da cidade, e hoje tem um prédio próprio, um atendimento Mas tem muito fila carinhoso. Mas também, né? Mas é porque a população portuguesa é grande, né? Mas queria dizer que também já tive o prazer de estar com o Jaime lá no Palácio São Clemente, e eu queria que você falasse um pouquinho do Palácio, Jaime, porque Boa. é uma das riquezas do Rio de Janeiro que pouca gente conhece. Para quem não sabe, o Palácio São Clemente fica na Rua São Clemente. Do lado tem um anexo onde funciona a parte administrativa do consulado português, e o palácio é uma residência secular que guarda segredos e riquezas históricas do Brasil colônia, não é isso? E é aberta a visitação, Jaime? Não é aberta a visitação, mas fazemos muitos eventos relacionados com Portugal e também temos um concerto nos últimos sábados do mês, e isso sim é aberto ao público. Olha, Jaime, olha só, um concerto aberto Boa dica. todos os sábados? Não, os últimos sábados, Os últimos- o último sábado de cada mês. O último sábado de cada Exceto no mês. verão, porque nós não temos ar-condicionado. Olha Portanto, isso. Entre dezembro e abril já não temos isso, porque o Palácio teve uma instalação para ter ar-condicionado, mas aparentemente a conta da eletricidade era muito alta e não temos, enfim, um antecessor meu decidiu Não ter ar-condicionado. não ter ar-condicionado. Portanto, nas salas onde se fazem os eventos públicos, durante o verão, a coisa já não funciona muito bem. Pensando no europeu, Mas né? é um Claro. palácio, respondendo aqui ao Gilberto, é um palácio feito à moda, ou à maneira do século XVIII, mas foi feito já no século XX, para a Embaixada, e ainda funcionou lá a Embaixada uns anos. Depois a capital foi para Brasília, e os embaixadores foram obrigados a ir para Brasília,
E nós ficámos com o Palácio para Consulado Geral. E é todo feito com material português, são os famosos azulejos. E a pedra também é portuguesa, veio de Portugal, é uma pedra calcária que só existe em Portugal. E é um bonito palácio, de facto. Tem uma capela, né? Temos quadros históricos, quadros do Brasil Colônia que, por sorte, não estavam no Museu Imperial, nem no Museu Nacional, estão lá preservados. Né? Eu tive a honra já de conhecer, né? E acho que isso é importante chamar a atenção. Bom, Luciana, rapidinho para contato, para quem quiser fazer contato com você, para tirar dúvidas sobre cidadania portuguesa. Você tem o Instagram, não é isso? Sim, a gente tem o Instagram, que esse final de semana já chegou em 10 mil seguidores. Olha isso, 10 mil seguidores. @cidadania.portuguesa.oficial. Aguardo vocês lá com dúvidas que eu respondo numa boa. Bacana, obrigado, viu, Luciana? Obrigada a você, pela presença Cadu. mais uma vez. Gilberto, obrigado mais uma vez pela força, Obrigado pelo vocês. carinho de sempre. Doutor Jaime, então muito obrigado mais uma vez, foi um prazer conhecê-lo, Muito obrigado. rever esse sotaque português. Né? Eu não fiz esforço, às vezes eu faço um esforço para falar com a vogal mais aberta. Não, nada de aberta, não. Portanto, eu não sei se alguém entendeu o que eu disse. Foi perfeito, foi espetacular. Gente, muito obrigado mais uma vez. E a gente fecha aqui mais um bate-papo.com. Obrigado a todos e todas. A gente volta amanhã para mais um bate-papo.com gostoso aqui nas manhãs pela Rádio MEC. A gente então encerra com Tony Godoy, Marcos Leite, eu, Cadu Freitas. Fui, tchau, tchau. Vou concluir, Cadu. Ok.